Você nunca ouviu essa história, como ela será contada agora. Se em algum momento tocar em algo dentro de você, inscreva-se no canal Jornada Interna e compartilhe com outro homem. Essa jornada é para quem está pronto para ver o que sempre esteve escondido. Prepare-se. Essa é a história de Miguel e do lado sombrio do feminino que Sócrates tentou revelar. Miguel sempre foi um homem justo, daqueles que ouvem mais do que falam. Cresceu em uma casa onde o pai ensinava o valor da honra e a mãe mostrava como amar. Ele acreditava no amor, na entrega, no sagrado feminino, até que conheceu Helena. Ela parecia saída de um livro antigo. Olhar enigmático, fala doce, inteligência cortante. Era diferente de tudo que Miguel já tinha conhecido, e foi aí que começou o fascínio e o início da desconstrução. No começo, tudo era brilho. Conversas profundas, longos passeios, sonhos compartilhados. Helena falava de espiritualidade, arte, liberdade. Miguel sentia que tinha encontrado uma alma rara, mas o que ele não via era o espelho escuro que ela carregava. Helena começou a testar limites, pequenos comentários disfarçados de brincadeiras, comparações sutis, desprezos delicados. Miguel achava que era coisa da cabeça dele. Afinal, ela o amava, certo? Sócrates dizia que conhece-te a ti mesmo era o caminho da libertação. Mas ninguém conta que às vezes o autoconhecimento começa com um terremoto. E Helena era o terremoto emocional que Miguel não estava preparado para enfrentar. Ela dizia que ele era sensível demais, que não era tão masculino quanto os outros. Começou a se afastar emocionalmente, a fazer elogios a outros homens, a plantar dúvidas e inseguranças. Miguel começou a murchar. Aos poucos, ele já não sabia mais quem era. Começou a moldar sua personalidade ao gosto dela. Abandonou amigos, hobbies, limites, tudo para manter o que acreditava ser amor. Mas o amor não manipula, não condiciona, não desfaz identidades. Aquilo não era amor, era controle disfarçado de carinho. Era o lado obscuro do feminino que Sócrates havia percebido em sua esposa, Xântippe. Xântippe era conhecida por seu temperamento difícil. Os discípulos de Sócrates não a suportavam, mas o filósofo não fugia dela. Ele a observava, com olhos de quem compreendia que por trás daquela fúria havia um reflexo do inconsciente coletivo. Assim como Sócrates, Miguel começou a observar. Aos poucos, percebeu os jogos psicológicos, as inversões de culpa, os silêncios punitivos. Ele começou a entender que Helena não era apenas uma mulher perdida, ela era o espelho de algo mais profundo, do próprio desprezo que ele tinha por si. Miguel então iniciou uma jornada solitária. Não contou a ninguém. Como explicar que estava sendo destruído emocionalmente por alguém que todos viam como iluminada? Como admitir que sua masculinidade estava sendo corroída não com gritos, mas com silêncios calculados? Ele começou a escrever diários, cartas que nunca entregaria. Refletia sobre o que perdeu, mas também sobre o que nunca teve. A si mesmo. A dor virou espelho, a solidão, mestra. Um dia, Miguel leu algo de Jung. O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. E então, tudo fez sentido. Ele não precisava mudar Helena. Precisava sair da ilusão de que precisava ser amado para ter valor. Foi nesse ponto que a dor virou ruptura. Miguel decidiu partir. Sem gritos, sem brigas. Apenas um adeus sereno. Helena não chorou. Apenas o olhou com aquele mesmo olhar que tanto o confundira um dia. Frio, distante, invulnerável. Nos dias seguintes, Miguel sentiu o peso da abstinência emocional. Porque sim, relacionamentos tóxicos são como vícios. Você se acostuma à montanha-russa, ao ciclo de carinho e punição. E quando sai, sente falta até do que te feriu. Mas com o tempo, algo mudou. O silêncio deixou de ser tortura.
virou santuário, a ausência virou espaço, e Miguel começou a preencher esse espaço com aquilo que havia deixado morrer, seus próprios desejos, sua própria voz. Ele voltou a ler, voltou a correr, voltou a rir sozinho, mas acima de tudo, voltou a confiar em si. E foi nesse processo que descobriu que o verdadeiro inimigo não era Helena, mas o homem que ele permitiu se perder por medo de ser rejeitado. No meio do processo, um novo pensamento emergiu. E se Sócrates tivesse sido mal interpretado? E se, ao invés de odiar as mulheres, ele estivesse tentando alertar os homens sobre o tipo de relação que os faz esquecer de quem são? Se essa história te toca de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com outro homem que está se perdendo em silêncio e deixe um comentário dizendo: estou acordando. Essa jornada não é fácil, mas você não está só. Miguel percebeu que o amor, quando verdadeiro, não pede que você desapareça, não exige a morte da sua essência. O amor verdadeiro é encontro, não desaparecimento. E nesse despertar, Miguel viu algo que poucos têm coragem de encarar. Que há mulheres que não sabem amar, porque foram ensinadas a dominar, testar, punir. E há homens que aceitam isso, porque têm medo de não serem bons o bastante para serem amados de verdade. Mas há um ponto de virada, e começa com um não. Não a relações sem reciprocidade, não a jogos emocionais, não a anulação da alma. A reconstrução não veio fácil. Miguel teve recaídas. Teve noites em que quase mandou mensagem, em que o vazio parecia mais insuportável do que o abuso emocional. Mas respirou, leu seus próprios escritos e se lembrou. Ele não queria voltar a ser metade. Começou então a conversar com outros homens, não em rodas de bar, mas em grupos pequenos, silenciosos e profundos. Falavam de dor, de perdas, de mães ausentes, de esposas exigentes, de uma masculinidade que parecia sempre culpada. E algo curioso aconteceu. Em cada história ouvida, Miguel se via um pouco mais e entendeu. O que passou não foi só pessoal, foi estrutural. Vivemos uma cultura onde o homem é treinado para servir, proteger, prover, mas nunca para sentir, nunca para dizer basta. E nesse silêncio, muitos morrem. Alguns no corpo, outros na alma. Mas todos vão desaparecendo aos poucos, até que um dia olhem no espelho e não sabem mais quem são. Foi nesse ponto que Miguel escreveu uma frase simples, mas definitiva: recuperei meu nome. Porque por anos ele havia sido apenas um rótulo, marido de, pai de, provedor de. Agora era ele, inteiro, complexo, imperfeito, mas honesto consigo. E nesse novo caminho, Miguel aprendeu a reconhecer as máscaras do afeto manipulador. O elogio seguido de crítica, o carinho seguido de castigo, o silêncio como arma, a sedução como controle. E decidiu que nunca mais se curvaria a isso. Voltou a amar? Sim, mas de outro jeito, sem pressa, com critérios, com clareza. Porque agora ele sabia, o amor saudável não exige que você se encolha. Ele expande, ele acolhe, ele constrói. E isso só foi possível porque ele parou de romantizar a dor. Parou de achar que aguentar tudo era prova de força. Miguel entendeu que a força da verdade é saber sair. É dizer, isso não é para mim. É construir um lar interno que ninguém pode invadir ou derrubar. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com algo profundo dentro de você. Então se inscreva no canal Jornada Interna, ative as notificações e compartilhe com outro homem que precisa se libertar. Não estamos sozinhos, estamos despertando. E a jornada, apesar de difícil, é sagrada. Miguel não virou guru, não criou curso, não virou coach, mas se tornou exemplo, não porque venceu alguém, mas porque venceu a si mesmo. A parte dele que acreditava que o amor precisava doer, que ser homem era engolir tudo, que chorar era fraqueza. Hoje ele caminha levemente, não porque a vida ficou fácil, mas porque ele ficou inteiro.
E ser inteiro, nesse mundo fragmentado, é um ato de rebeldia. É filosofia vivida. É Sócrates renascendo no corpo de um homem comum. A jornada de Miguel termina onde muitas vidas começam de verdade, na coragem de olhar para dentro. Ele não precisava de templos nem de livros sagrados. O que o salvou foi a escuta, o silêncio e a disposição de morrer para a velha versão de si. Ele deixou de ser o herói ferido para se tornar o homem desperto. A dor não desapareceu, mas se transformou em sabedoria. Ele agora sabia onde não pisar, sabia reconhecer os sinais, sabia dizer não. Não com raiva, mas com dignidade. E se você está ouvindo essa história e algo dentro de você tremeu, então talvez seja sua hora também. Hora de parar de culpar a vida, o outro, o passado, e assumir o leme, não para controlar tudo, mas para navegar com consciência. Porque o que destrói um homem não é o fracasso, não é a rejeição, não é a solidão, é o esquecimento de si. É a desistência silenciosa da sua essência. É a rendição disfarçada de está tudo bem. Miguel nos lembra que ainda há tempo. Tempo para reconstruir, para amar de verdade, para viver com propósito. Mas isso exige um ato de brutal sinceridade. Olhar no espelho e perguntar: quem sou eu fora das expectativas alheias? E talvez, como Sócrates dizia, esse seja o maior dever de um homem, conhecer a si mesmo, não para se tornar perfeito, mas para deixar de ser prisioneiro. Prisioneiro do medo, da aprovação externa, das dinâmicas tóxicas que se repetem. Sim, o lado obscuro das mulheres existe, mas não é com ódio que lidamos com ele, é com lucidez, com alto amor, com limites, porque não existe abuso sem permissão inconsciente. E Miguel um dia disse: chega. Essa palavra libertou gerações dentro dele. Libertou o pai que nunca conseguiu sair, o avô que morreu em silêncio e os homens que viveram no automático. E se você disser hoje o seu próprio chega, talvez liberte também os que virão depois de você. Essa história não é só de Miguel. Ela pode ser sua, ela pode ser de todos nós. Por isso, se essa jornada te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Jornada Interna. A revolução começa quando um homem acorda, e talvez hoje tenha sido o seu dia.